Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, mais um encontro, vamos tratar então de um novo tema. O tema de hoje, vamos tratar então das citações e das intimações. Coloca na tela aí, meu diretor. Vamos então tratar das citações e intimações. Júlio, o que seria estudar intimações e citações? Nada mais é do que a gente estudar aqui a comunicação dos atos processuais. Vamos aqui analisar como é que se dá essa comunicação, como é que a comunicação ocorre aqui dentro do processo penal. Na tua carreira aí para tribunais, lembra que cai também o processo civil. E é importante, né, você sempre que estudar tanto aqui o processo penal como lá o processo civil, fica bem atento nessa matéria, nesse conteúdo, porque as comunicações dos atos processuais acontecem em todos os ramos processuais. E é importante você destacar, claro, as peculiaridades, o que é que difere, né, um processo de outro, porque é nisso que o teu examinador ele vai tentar te confundir na hora da prova. Tudo bem? No teu edital, em regra, né, a banca examinadora utiliza, né, a expressão das citações e intimações. Vários livros, né, várias obras usam dessa forma, mas alguns também, né, trabalham com a expressão comunicação dos atos. Ficou um pouco separado aqui, né? Comunicação dos atos processuais. Nada mais é então, né, do que estudar a comunicação aí dos atos processuais. Aqui, né, a gente mais uma vez menciona aí, né, nossas redes sociais, e aí a sua participação, basta você mandar o seu nome, né, barrinha lá, um tracinho, né, diz aí que é aluno do SES, para que eu te cadastre lá na lista de transmissão. Inclusive, você vai receber um link lá para o seu cadastro. Aqui, então, vamos trabalhar com as citações, espécies de citação e observar, claro, né, como se dá as intimações. Inicialmente, nesse primeiro bloco aqui, né, eu quero trabalhar com você já as considerações iniciais no que tange aqui essas comunicações. Percebe que quando o sujeito ele pratica um crime, nasce para o Estado o direito de punir. O sujeito praticou um crime, então nasce para o Estado o direito de punir. É o Estado, através do juiz, que vai aplicar o direito, vai dizer o direito no caso concreto. Mas você sabe muito bem que o Estado, né, o Poder Judiciário, ele é um órgão inerte. O juiz ele é inerte, ele precisa ali ser provocado. E aí essa provocação vai se dar pelo autor da demanda. E esse autor da demanda pode ser, ora, o Ministério Público, se eu estiver diante de uma ação penal pública, lembra lá das aulas de ação penal, tá? Ora, o querelante, o ofendido, se eu estiver diante de uma ação penal de iniciativa privada. O grande ponto, e aí vamos puxar um pouco as aulas de ação penal, quando eu ofereço a denúncia, ou quando o ofendido, por intermédio do seu advogado, vai lá e oferece e promove a queixa-crime, ela vem para o juiz e o juiz vai ter duas opções ali. O juiz ele pode receber, e aí se ele receber o que vai interessar aqui para a gente neste momento, ou ele pode não receber, ou seja, ele pode rejeitar a peça acusatória, essa denúncia ou essa queixa. Se ele receber, ele vai determinar a partir deste momento a citação do acusado. A citação aqui ela vai funcionar como um chamamento. Lembra lá, eu vou chamar o acusado para o processo. Eu vou avisar para o acusado, eu vou lá bater na porta dele e dizer: acusado, existe um processo sendo instaurado contra você e eu estou aqui te avisando. E aí a gente vai precisar saber como é que se dá esse aviso, como é que se dá essa citação, como é que se dá esse chamamento do acusado para o processo. E ele é chamado para quê? Observa que desde já a gente observa que para que o processo ele siga na sua normalidade, o acusado ele precisa ser informado do que está acontecendo. Veja, o sujeito ele praticando um crime hoje, ele não pode daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e aí, né, vai depender da duração do processo, ele não pode daqui a um certo tempo já chegar e receber uma sentença condenatória. Não. Lembra, a gente precisa lembrar também aqui das aulas de direito constitucional, das aulas de princípios processuais. Lembra que o acusado ele tem direito ali, né, de exercer o contraditório, a ampla defesa. Então ele vai se defender. Ele vai se defender do que está ali ocorrendo. Tudo bem então? Então a gente precisa aqui, né, fazer logo uma introdução. Olha só, o processo penal ele não pode prosseguir validamente. Olha só, o processo penal ele não pode prosseguir validamente sem a observância do contraditório
e da ampla defesa. E aí, quando ele diz aqui, ó, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, a gente precisa observar que é por meio da colaboração das partes, olha só, é por meio da colaboração das partes que o Poder Judiciário pode chegar ao acertamento do fato delituoso. Lembra de uma coisa, o juiz, ele não estava lá no local. Ele não estava no local do crime, até porque se ele tivesse, ele nem poderia julgar, né? Ele seria aqui, né, um juiz totalmente parcial. Mas lembra quando a gente está diante de uma relação processual? Observa só, eu tenho aqui o autor, que eu vou chamar aqui de órgão acusador. Eu vou ter do lado de cá o criminoso, né, que eu vou chamar aqui de acusado. E aqui está o Estado, que é personificado na pessoa do juiz. Como a gente bem observou, é o juiz que vai dizer o direito no caso concreto. É o juiz, né, que vai aplicar, então, o direito material, o direito penal ao caso concreto. E aí vejam só o grande detalhe. Eu preciso aqui, ó, do acusador, eu preciso do acusado produzindo as provas dentro desse processo para que o juiz ele possa acertadamente chegar a uma conclusão, para que o juiz ele possa chegar ali a uma eventual condenação, a uma eventual absolvição. E aí eu já te retomo lá, né, te lembro das aulas de provas que você bem estudou, e quando você estuda lá, o próprio Código de Processo Penal ele vai dizer que a prova incumbe a quem alega. O artigo 156 do Código de Processo ele diz lá, a prova incumbirá a quem a fizer. A prova incumbe a quem alega. E é importante destacar isso aqui para você tirar aquela ideia, né, poluída que por algum momento você já ouviu falar de que a prova incumbe a acusação. Não, a prova incumbe a quem alega. Tanto a acusação vai ter que provar dentro do processo penal, mas também a defesa vai ter que provar. Veja, a defesa pode trazer lá uma determinada alegação e ela vai ter que provar. O grande ponto aqui é o seguinte, é que eu preciso trazer essas comunicações. Eu preciso avisar para o acusado, olhe, o juiz ele recebeu uma denúncia ofertada pelo Ministério Público contra a sua pessoa, pela prática do crime de homicídio, pela prática do crime de estelionato, pela prática do crime de furto, de roubo, e aí vai narrar, vai descrever ali o que eventualmente aconteceu. Lembra que o acusado ele se defende dos fatos, tá bom? Esses fatos eles têm que chegar ao conhecimento do acusado. Eles foram, né, projetados ali na peça acusatória e o acusado tem que saber o que é que está acontecendo. Ele tem que saber do que ele vai se defender. Tudo bem, então? Então, seguindo aqui, ó. Por conseguinte, né, de modo a preservar o contraditório concebido, né, pelo binômio conhecimento e reação, as partes envolvidas devem ser asseguradas condições de saber o que nele se passa, podendo reagir de alguma forma aos atos ali praticados. É natural, pois a preocupação do processo penal e da legislação especial com a comunicação dos atos processuais, isto é, com a forma pela qual os sujeitos do processo são informados sobre os acontecimentos sucedidos ao longo de toda a marcha procedimental. Então, observa aqui, a gente vai ter, como a gente já vem mencionando aqui, o oferecimento da peça acusatória, o oferecimento, então, da denúncia em crime de ação pública, da queixa em crime de ação privada. O juiz, se ele recebe, ele determina a citação desse acusado. Mas você lembra ainda que durante o curso do processo a gente marca, e a gente estuda no tema procedimento, a gente marca uma audiência, né, de instrução e julgamento. A gente vai ter a oitiva de testemunhas. A gente vai ter, né, vários atos que acontecem ali ao longo do processamento, né, daquele processo. E aí as partes elas precisam ser cientificadas, elas precisam ser informadas, elas precisam ser avisadas. E aí a pergunta que você faz nesse momento é: quais são as formas que o Código de Processo Penal que eu tenho no âmbito do processo penal brasileiro? Quais são as formas de levar essa comunicação até a respectiva parte? Como é que se dá essas comunicações? E aí é isso que vocês vão ter que lembrar. De acordo com a doutrina, há pelo menos, né, existe aí, ó, 3 atos destinados à comunicação. Que a gente tem aqui a citação. Diga-se de passagem, a citação é o meio de comunicação mais importante
que temos aqui no processo penal. A citação é o meio de comunicação mais importante que temos aqui no processo penal. E detalhe, tá, pessoal? É o meio de comunicação mais importante e ele só ocorre, ele só acontece uma única vez. Uma única vez. Importante destacar, né? Você deve ter visto isso lá nas aulas de inquérito policial. O artigo 14A, ele traz lá, né, a expressão citação, no caso lá de agentes da segurança pública, de forma até equivocada, tá? Se cair na tua prova, conforme dispõe lá o artigo 14A, ele coloca lá a citação, você vai marcar acertadamente sem problema nenhum, mas existe uma crítica doutrinária que a expressão ali não deveria ser citação, e você vai entender por que quando a gente estiver estudando, né, propriamente a citação. Eu tenho ainda a notificação e a intimação, que a doutrina faz diferença. A verdade é que o Código de Processo Penal propriamente ele não difere, tá? Ele inclusive até confunde às vezes, né, quando seria notificação, quando seria intimação. Tudo bem então? Mas vamos lá. Vamos estudar então, começando pela citação. Como eu te falei, é o ato de comunicação mais importante do processo penal. Tudo bem então? Vamos aqui observar, né, um conceito e vamos entender. Olha só. A citação nada mais é do que o ato de comunicação por meio do qual o acusado ele toma ciência, olha só, do recebimento da denúncia ou queixa, em face da sua pessoa e, ao mesmo tempo, ele é chamado para se defender. Então, vejam só, a doutrina afirma que hoje, né, a citação ela tem uma dupla função, ela tem uma dupla finalidade. E quando eu digo hoje, estamos falando pós-reforma de 2008. Pós-reforma de 2008. Por quê? Porque até 2008, antes, né, de o que a doutrina chama de mini-reforma que o Código de Processo Penal teve, você lembra que o Código de Processo Penal é da década de 40, né? Então a gente sofreu aí várias reformas. A reforma mais recente, né, que tivemos, uma reforma realmente, né, considerável, foi a reforma aí que ficou conhecida como um pacote anticrime. Mas o grande detalhe é que naquele momento, naquela época, lá até 2008, a citação ela servia não só para informar o acusado que foi recebida uma denúncia contra ele, mas era o meio ali que eu já determinava a marcação do interrogatório do acusado. Veja que anteriormente o interrogatório se dava após a citação. O acusado ele era citado, ele era chamado para ser interrogado. E isso mudou. Nas aulas, quando a gente estuda o tema provas, a gente percebe que o interrogatório ele hoje passa a ser o último ato do processo. O interrogatório hoje ele passa a ser o último ato, né, da audiência de instrução e julgamento, melhor dizendo, não é do processo não. Ele passa a ser o último ato da audiência. Então hoje o acusado ele aguarda todo o conjunto probatório para ao final ser interrogado. Considerando aí, né, as características, os princípios inerentes à própria defesa, isso fica mais benéfico para o acusado. Ele aguarda todo mundo falar, ele aguarda ali todo o acervo probatório que é levantado contra a sua pessoa, para que ao final ele tenha ali, né, como se defender. Ele vai trazer ali os seus argumentos. Imagina ele ser interrogado antes de ter ali, né, ouvido testemunha de acusação, testemunha de defesa, reconhecimento de pessoas e coisas, perito, intérprete, todo o andamento ali probatório. Então veja que o legislador então ele muda, ele coloca então o interrogatório para ser o último ato da audiência de instrução e julgamento. Então quando você estiver lá na prova e a prova disser assim, o acusado ele é citado para o interrogatório, tá errado. O acusado ele é citado para o interrogatório, tá errado. E detalhe, essa informação que eu estou te dizendo do interrogatório deixar de ser o primeiro ato e passar a ser o último ato da audiência se aplica não só aqui no Código de Processo Penal. A jurisprudência, né, e o Supremo já afirmou que eu aplico também aos processos especiais, como por exemplo, no Código de Processo Penal Militar, ele prevê legalmente lá, né, o interrogatório com o primeiro ato. Na lei de drogas, prevê o interrogatório com o primeiro ato. Na lei dos tribunais, prevê o interrogatório com o primeiro ato. Mas aí o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a regra nova do artigo 400 do Código de Processo Penal, eu aplico não só para o processo penal, mas eu aplico os procedimentos aí especiais. Então, essa regra do interrogatório deixar de ser o primeiro ato e passar a ser o último ato, eu aplico, né, em todas as hipóteses. Tá bom, então? Então, fica ligado com eventuais questões
nesse sentido. Então, a finalidade hoje da citação, não esquece, chamar o acusado. Acusado, vem cá. O juiz recebeu uma denúncia ou uma queixa contra você. E, ao mesmo tempo, eu vou te informar, você tem um prazo para se defender. Você, a partir deste momento, você vai se defender. E você tem um prazo para isso. E para não te deixar nesse finalzinho de bloco, né, aí, na curiosidade, porque eu sei, né, que você gosta, né, de já anotar, o nosso prazo, eu vou detalhar isso, é diferente do processo civil. Enquanto, em regra, lá no processo civil, você é citado muitas vezes para apresentar a contestação, aqui a gente apresenta a resposta à acusação. E o nosso prazo da resposta à acusação se dá em 10 dias. O nosso prazo, ele se dá em 10 dias. Tudo bem? Olha só. Considerando-se que a instrução criminal ela deve ser conduzida sob o crivo do contraditório, a parte contrária deve ser ouvida. É o que a gente chama, né, a expressão em latim, audita altera partes, né? Ouça-se a parte contrária. Para que ela seja ouvida, faz-se necessário o chamamento ao juízo, que esse chamamento ao juízo é feito, né, por intermédio da citação. Tudo bem, então? Tranquilo? Então vamos fechar nesse bloco por aqui. E no próximo bloco, né, a gente dá sequência já traduzindo essas informações. Tá bom? Te vejo no próximo bloco. Vamos lá então, pessoal, estamos de volta. Vamos seguindo então com o nosso estudo aqui, né, da comunicação dos atos processuais. Observe então, o acusado ele é citado e no momento da citação a gente vai ter aí uma dupla função, né? Qual é a finalidade da citação? Hoje, a citação ela serve para informar que o acusado, ele foi então, né, denunciado, né, foi recebido uma denúncia ou queixa em face da sua pessoa e ao mesmo tempo ele está sendo informado que ele possui um prazo para se defender. E aí esse prazo, né, a gente mencionou que é um prazo de 10 dias. A partir do momento, bota aí na tela, a partir do momento então, né, que ocorre a citação, a gente então forma a relação processual. A partir do momento então que o acusado, imagine que eu tenho aqui, ó, todo um procedimento. Imagine, né, que eu tenho aqui o andamento do procedimento. Olha só, eu tenho aqui o recebimento. Ocorreu aqui o recebimento da peça acusatória. O recebimento da denúncia ou queixa. A partir do momento que recebe, o juiz ele determina a citação do acusado. E é neste ponto que a gente se encontra, é nesse ponto que a gente vai observar como ocorre, como funciona essa citação. Aí o acusado ele é citado, pessoal, para apresentar a famosa RA, a famosa resposta à acusação. A resposta à acusação. E essa resposta à acusação ela é apresentada no prazo de 10 dias. Vou colocar aqui, ó, prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. Diferente, né, do processo civil, que vocês trabalham com a contestação lá, via de regra em 15 dias. Tudo bem. Então, o acusado ele foi citado. É neste momento que, conforme menciona o artigo 363, coloca na tela, esse artigo adora cair, tá? É um artigo bem direto, mas ele gosta de cair. Ele diz, então, que o processo terá completada a sua formação com a citação do acusado. Então, observa que eu tenho aqui a relação processual, em que eu vou ter aqui o órgão acusador e eu vou ter aqui o acusado, o criminoso. E aqui está o juiz, né? O Estado juiz. E aí, vejam só, pessoal. Esse órgão acusador, ele oferece a denúncia, essa denúncia ela é ofertada, né, para o juiz. O juiz, ele quando recebe, ele determina, né, a citação desse acusado. E a partir deste momento, a gente vai ter o que a doutrina chama de triangularização processual. Triangularização processual. Aí aqui eu formei o processo. O processo ele terá então, né, completada a sua formação, olha só, completada a sua formação com a citação do acusado. É neste momento, então, que a gente completa a sua formação. Ofereci a denúncia, ainda não tem processo. O juiz recebeu a denúncia, ainda não tem processo. Determinei, ou melhor, né, determinou a citação, realizei a citação do acusado de forma válida. Agora eu tenho um processo. Agora eu tenho um processo. Tudo bem, então? Então, lembra, o acusado ele vai ser citado para ser informado que tem um processo, né, que foi instaurada uma ação contra ele, e ao mesmo tempo ele é informado que ele tem um prazo para se defender. O próprio artigo, olha só, 396, ele diz para a gente que nos processos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz,
Se não rejeitar liminarmente, lembra que eu disse que ele tinha a opção de rejeitar, mas ele tem a opção de receber? Se ele não rejeitar, ele vai recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, olha só, pessoal, o nosso prazo aqui é de 10 dias. Lembrando, né, o parágrafo único, que no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir a partir do dia do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Tudo bem até aqui. Vejam só, o acusado, ele está, em regra, em casa. Imagina, eu digo em regra porque é possível, né? Ele está em outra localidade, é possível ele estar preso. Eu tenho várias situações ali, né, para o acusado. Vamos imaginar que a gente trabalha ali com a regra. O acusado está em casa, feliz, alegre, satisfeito. Quando ele menos espera, né, chega lá o oficial de justiça em sua residência. No processo penal é importante lembrar que não se admite citação pelos correios, tá bom? Não se admite citação, por exemplo, né, por e-mail, né, telegrama, né, carta, aviso de recebimento, AR, né? Não! Citação no processo penal ela é feita pessoalmente pelo oficial de justiça. Vamos ver eventuais exceções, tá? Mas a citação ela é feita pessoalmente. O oficial de justiça ele vai chegar na casa do acusado, vai proceder com a citação e é possível que o acusado ele pergunte. Imagina, o acusado nunca praticou um crime, é a primeira vez. Ou ele está sendo acusado ali, né, de forma até equivocada e ele vai provar que ele não tem nada a ver com aquela situação. Mas o fato é que ele está sendo citado. O fato é que ele nunca respondeu um processo. O fato é que ele não tem qualquer conhecimento no âmbito criminal, no âmbito processual como um todo. E ele pergunta ao oficial de justiça, certo, doutor? E agora eu faço o quê? E o oficial diz, a partir de agora você vai ter um prazo para se defender. Constitua um defensor, um advogado, se você não tiver, né? Você vai lá pedir aí a nomeação do defensor, mas a grande questão é o seguinte, você tem um prazo para isso. E aí ele vai dizer, certo, e qual é o prazo? Qual o prazo que eu tenho? E aí o oficial já vai dizer a ele, você tem o prazo de 10 dias. No processo penal, como no processo, né, de forma geral, não basta você saber o prazo. Não basta eu saber o prazo, eu preciso saber a partir de quando começa a contar. E isso você já está acostumado. Quando você estudou o tema prisões, a gente verificou, né, questões de prazo. Quando você estudar inquérito policial, o delegado tem um prazo de conclusão quando o sujeito está preso, lá 10 dias. Começa a contar de quando esse prazo? Do momento em que, de fato, né, se concretizou a prisão, do dia em que se executou a ordem de prisão. O sujeito lá ele tem um prazo, imagina, para representar. Regra geral, o prazo de 6 meses. Certo, mas o prazo de 6 meses começa quando? A partir do conhecimento do autor do crime, é a regra geral. Entretanto, aqui o sujeito diz, tudo bem, eu tenho 10 dias, mas a partir de quando? E aí o que é que acontece, pessoal? Quando se realiza a citação de um sujeito, quem vai citá-lo não é o juiz diretamente. O juiz vai ordenar a citação, mas quem faz a citação é o oficial de justiça. O oficial de justiça chega à casa do sujeito, ao endereço, localiza ele, fala com ele pessoalmente. A citação no processo penal, ela é feita na pessoa do acusado. E aí o grande detalhe é que depois que se formaliza, que se concretiza essa citação, o oficial de justiça retoma ao fórum e aí, né, faz a juntada. Ele procede com a juntada daquele mandado de citação. Ele vai devolver, né, aquele mandado já concluído, já realmente realizado e vai lá, né, fazer a juntada. E aí o grande dilema da prova é: o prazo de 10 dias conta da efetiva comunicação ou da juntada? Até porque isso não ocorre via de regra no mesmo dia. Imagine que eu fiz a citação do sujeito numa quarta-feira, mas eu só procedi com a juntada do mandado aos autos na terça-feira da outra semana. Então veja que já se passou aí um lapso temporal. E aí o prazo aqui vai começar a contar da efetiva comunicação ou da juntada do mandado aos autos? Essa pergunta ela é ultra mega relevante porque, em regra, no processo civil, vocês estão acostumados com a ideia do prazo ser iniciado da juntada. E aí a gente até brinca dizendo, pessoal, aqui é um direito sério, não é aquela bagunça, né, do processo civil. O grande detalhe aqui que você vai observar é que o Código de Processo Penal, quando você fez aí o estudo dos dispositivos, ele não responde essa pergunta. Mas o Supremo Tribunal Federal, no enunciado de súmula 710, essa súmula ela cai muito, pessoal. O grau de importância dessa súmula aqui é impressionante. E ela vai começar dizendo o seguinte: olha só
já como ela começa a redação no processo penal. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação. Da data da intimação. E aí ele diz, e não da juntada. E não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou da carta de ordem. Então observa, aqui no processo penal ocorre juntada? Ocorre, só que o prazo não vai começar a contar deste momento. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é fundamental. Isso é fundamental. Apesar da súmula falar aqui, ó, data da intimação, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, ele já mencionou que aqui leia-se citação, intimação, notificação. As comunicações se dá, então, da data em que efetivamente o sujeito foi comunicado e não a partir do momento da juntada aos autos. Tudo bem, então? Tranquilo? Vamos seguir. Júlio, vê só. Eu percebo, vem para cá, eu percebo que a citação, antes da gente já trabalhar com as suas espécies, ela possui um certo rigor, né? Um certo formalismo, é bem criterioso. Sim. O grande detalhe é, e diante da ausência dessa citação, qual é a consequência da ausência da citação? Pessoal, se você for pensar na extrema importância da citação, pelo que a gente vem desenvolvendo aqui, pelo que a gente vem falando aqui, o processo ele só vai completar a sua formação com a citação do acusado, com a citação válida. Ele só vai ter ciência a partir do momento que ele foi citado. Não é porque foi protocolada uma ação que ele já tem conhecimento disso. E aí, qual é a consequência dessa ausência da citação? Olha só, pessoal. Tamanha a importância da citação no que o próprio CPP ele estabelece que a sua falta configura a nulidade absoluta. Nessa situação, eu queria trazer uma observação com vocês. Porque a gente está acostumado, né, com a ideia de que a nulidade absoluta ela não se resolve, ela não vai poder ser convalidada. Mas olha só, os tribunais superiores ele vem entendendo que ainda na absoluta, a gente ali, né, dependendo da situação, se não for demonstrado ali o prejuízo, é possível resolver. E aqui o Código de Processo Penal ele traz um alerta para a gente, porque vejam só, a nulidade aqui é trazida, né, como a nulidade absoluta. Logo, se a citação não existiu, ou tendo existido está aveivada de nulidade, o processo estará nulo ab initio, ou seja, desde o início. Denomina-se, né, o que a gente chama aqui de circundução. O ato pelo qual se julga nula ou de nenhuma eficácia a citação. Quando anulada, se diz que a citação ela é circunduta. Essa expressão já foi cobrada em prova, tá? Essa expressão já foi cobrada em prova no sentido de que quando a citação ela é anulada no processo penal, teremos aí você ia lá marcar a citação circunduta. Essa denominação circundução é justamente o ato, né, que julga nula ou sem nenhuma eficácia a citação aqui no processo penal. Tudo bem, então? Mas aí, como eu te disse, o próprio código ele resolve isso. Olha o que diz o nosso artigo 570. A falta ou a nulidade da citação, e isso que eu estou te falando aqui serve não só para a citação, mas também para a intimação, mas também para a notificação. A falta ou a nulidade da citação, da intimação, da notificação, olha o que o código diz, estará sanada. Estará sanada. Então veja, a gente desenvolveu aqui que seria uma nulidade absoluta, mas aí o artigo 570 diz que eu posso sanar, desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. Ele foi lá só para reclamar, resolvido o problema. O juiz, né, ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Olha só, imagine que a citação ela foi feita de forma irregular, de forma errada. A gente vai ver aqui como é que acontece, mas ela foi feita de forma irregular. E aí o que acontece é que o próprio acusado, ele se dirige na vara criminal e ele vai lá, né, reclamar, ele vai arguir a nulidade, ele vai dizer, olha, vem cá, essa citação ela não foi feita de forma correta. A citação era para ser feita assim, assim, assim. E aí imagine que se reconheça na hora, realmente, a citação foi feita aqui de forma equivocada, de forma errada. Mas aí, já que você está aqui, dê-se por citado. Dê-se por citado. Eu já vou proceder à citação ali no próprio balcão, ali da vara, ali no fórum. Eu já vou citar o sujeito e
resolvi o problema. Então veja que eu sanei. O código ele traz aqui a questão de que estará sanada. Então veja que eu vou corrigir essa falta ou anulidade aí da respectiva citação. Tudo bem, então? Então vamos então avançar para mais um ponto. E agora, né, eu te deixo essa pergunta. A citação no processo penal interrompe a prescrição? Sim ou não? A prescrição no processo penal interrompe a prescrição? E você vai lembrar que não. Olha só, não, e eu vou te responder aqui. Júlio, mas eu lembro que no caso de citação por edital, não, não e não. Primeiro ponto, não confunde interrupção com suspensão. De novo, não confunde interrupção com suspensão. Interromper, pessoal, quer dizer que zera. Suspender é a ideia ali, né, do pause e depois começa a contar de onde parou. Por exemplo, né, se você é adébito aí, né, a esses aplicativos, né, de séries, de filme, né, exemplo aí, né, do próprio Netflix, né, você pode, sem problema nenhum, né, pausar ali, né, o filme, e quando você retoma, ele começa ali, ele retoma da onde parou. Você está assistindo aqui este vídeo, você pode dar pause, você pode beber uma água, você pode, né, almoçar, você pode fazer um lanche, você pode, inclusive, né, responder aí uma mensagem que está aí te aperreando no teu WhatsApp, nas redes sociais, e você volta, você concentra aqui na aula, tá bom? Larga o celular, concentra aqui na aula. Qual é o grande detalhe? A partir do momento que você pausou, depois você voltou do ponto que estava, você suspendeu, você deu um pause. Agora, se você fecha e quando você volta, você começa tudo de novo, você está repetindo tudo aquilo, é porque você deu stop, é porque você interrompeu. Suspender quer dizer que você para e volta da onde, né, parou, você retoma de onde parou, e na interrupção você zera e você recomeça tudo novamente. Você retoma ali, né, desde o início, do zero. Você recomeça do zero. Tudo bem, então? E aí, qual é o grande detalhe? É que existem algumas hipóteses que a gente vai ver que é possível ali a suspensão da prescrição, a partir do momento que ocorre a citação. Mas a pergunta aqui, pessoal, é se a citação no processo penal ela interrompe a prescrição, no sentido de que zera a prescrição? Não. Para responder isso já foi cobrado, inclusive, tá? Mas para responder isso, eu preciso do conhecimento das aulas de direito penal. Eu preciso lembrar das causas interruptivas presentes aqui no nosso artigo 117, e aqui é do Código Penal, tá? O curso da prescrição interrompe-se, olha só o que vai interessar aqui pra gente, pelo recebimento da denúncia ou queixa. Aí ele fala, né, pela pronúncia, pela decisão confirmatória de pronúncia, pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorrível, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, pela reincidência. Mas pra gente aqui na aula de citação, o que interessa aqui é o inciso primeiro. Lembra, ofereço a denúncia, o juiz ele recebe, a partir do momento que ele recebeu, zerou a prescrição. Exemplo, o sujeito praticou um crime de furto, furto simples, a prescrição do furto simples se dá em 8 anos. Vamos imaginar que entre a data do crime, a data do fato criminoso, até o momento do oferecimento ali da denúncia, já se passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não prescreveu ainda. Aí eu ofereci a denúncia e o juiz recebeu. Zera e começa a contar tudo novamente. Então, aqueles 2 anos passados, morreu. Zero e começa a contar ali novamente, né? Aguardando ali bater novamente 8 anos para ocorrer a eventual prescrição. Tranquilo então, pessoal? Então, ficamos por aqui por mais um bloco. E no próximo a gente já inicia tratando das espécies de citação. Te vejo no próximo bloco. Vamos lá então, pessoal, retomando, dando sequência, vamos então tratar diretamente das espécies de citação. Júlio, como assim? Olha só, como assim espécies de citação? O que é que a gente vai então, né, observar a partir deste momento? Quando a gente trabalha aqui com as espécies, né, eu preciso aqui analisar que o processo penal ele trabalha ali com 2 espécies. A gente tem a citação pessoal, que é a citação real, né, a citação propriamente dita, e a citação ficta, também chamada de presumida. A regra no processo penal é que a citação ela seja feita de forma pessoal, tá bom?
Quando a gente diz que a regra é que a citação seja de forma pessoal, eu tenho que ir bem além dessa expressão. Quando a gente diz assim é pessoal, não é pessoal apenas porque é feita pessoalmente, não. E quando eu digo pessoalmente, tá? É pessoalmente pelo oficial de justiça. Como eu já mencionei aqui em outras oportunidades, a citação no processo penal não se dá pelos correios, tá? Então o carteiro não vai fazer. Quando tu tá em casa e chega lá batendo lá, né? Correio, tu atende tranquilo, tu sabe que não é uma citação criminal. Agora, quando você tá lá e chegou o oficial de justiça, aí você, eita, opa, peraí. Não necessariamente vai ser uma ação criminal, tá? O oficial de justiça também atua na área civil, na área trabalhista, mas a grande questão é, no criminal, você é citado mediante oficial de justiça. Mas vejam só, eu tenho que ir além. Ela é pessoal, ela é realizada, né, de forma pessoal, porque ela é feita na pessoa do acusado. A citação se dá na pessoa do criminoso. Ah, Júlio, chegando lá na casa do sujeito, o pai dele estava lá, a mãe dele, o marido, a esposa, os filhos, não importa. A citação no processo penal é feita na pessoa do acusado, na pessoa do criminoso. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que aqui observar. Só que existem situações que a gente chega na casa do sujeito e não encontra o sujeito. A gente não encontra o sujeito. Então a gente vai ter que analisar. Eu não achei ninguém, ninguém ali sabe do paradeiro daquele sujeito. Aquele endereço, de fato, não tem nada que ligue aquele sujeito. As pessoas que ali residem nem conhecem, nem ouviram falar. É um público ali que mora de aluguel, então possivelmente o sujeito já morou ali de aluguel. A verdade é que hoje ele não se encontra naquele endereço. A gente tenta buscar de outras formas e não encontra. Ou é o fato do sujeito, de fato, até residir ali, mas ele está se ocultando, ele está se escondendo. Veja, eu tenho várias situações que a gente pode ter. Então aí, no outro lado, a gente vai ter aí a possibilidade da citação ser ficta, também chamada de presumida. Ela não vai ser, né, pessoal. Então, eu tenho essas duas espécies, citação pessoal e a citação presumida. Olha só. A citação pessoal, veja, as espécies de citação, né? A citação ela pode ser de duas espécies, conforme a gente mencionou. Ela pode ser real, também chamada de pessoal, tá? Aqui, sinônimos. Constitui a regra, devendo ser compreendida como aquela que é feita pessoalmente, ou seja, na pessoa do próprio acusado. Veja, isso aqui é a regra da regra da regra, pessoal. É feita na pessoa do próprio acusado. Júlio, aí uma vez o aluno mandou assim, Júlio, e se o acusado for menor? Aí ele não praticou crime. Aí ele vai ali, né, para as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui no processo penal eu cito a pessoa do acusado. Tá bom? Então, a pessoa do criminoso. Ela pode ser concretizada, ela pode ser realizada por mandado, por precatória, carta de ordem ou por carta rogatória. São as modalidades aqui, as espécies de citação pessoal. E aí, né, a gente vai trabalhar com cada uma delas aqui para você entender, inclusive na hora da prova, qual eu devo marcar, qual é a situação que eu vou marcar. Tudo bem, então? Mas aí eu tenho, né, por outro lado, a citação, olha só, ficta, também chamada de presumida. Apesar de ser muito improvável, tá, que o acusado tenha tomado conhecimento da instauração do processo penal, trabalha-se com uma presunção legal. É uma ficção que o sujeito foi cientificado. Com isso, se satisfazendo, né, o ordenamento processual. Sua utilização é medida excepcional. Isso aqui é uma medida extrema, pessoal. A gente viu, né, que a regra é que a citação ela seja pessoal, ela seja por mandado, ela seja feita pessoalmente, diretamente na pessoa do acusado. Esse tipo de citação ficta ou presumida, que também vamos analisar, é uma medida excepcional. E deve ser levado a efeitos apenas quando demonstrado que o acusado não foi encontrado, para ser citado pessoalmente, ou quando se oculta para não ser citado. Então, se ele se oculta para não ser citado, olha aí, ó, se ele se oculta para não ser citado, aí a gente vai ter também, né, a modalidade aí de citação ficta, também chamada de presumida. São exemplos de citação ficta no processo penal, a citação por edital e a citação por hora certa. São as duas modalidades, né, que a gente vai ter aqui. Hipótese em que se presume que o acusado teve ciência da acusação e se instaura, então, o processo. Tudo bem, então? Então, Júlio, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai proceder a partir deste momento? Vamos aqui, né, estudar cada uma dessas espécies de citação. Cada uma delas. Qual?
Quais? Citação real e citação pessoal. Na citação real ou pessoal e a citação ficta, né, ou presumida. Na citação pessoal eu tenho que conhecer aqui, né, como é que funciona a citação por mandado, precatória, carta de ordem, né, rogatória, citação do militar, funcionário público, do preso. E aqui no lado, né, da citação ficta ou presumida, a citação aqui, né, por edital e a citação por hora certa. Vamos trabalhar com cada uma delas de forma pontual, de forma pormenorizada, né, de forma tranquila, mas eu quero já, desde já, trazer algumas informações. Vejam só. A citação por mandado é a regra, tá, pessoal? É a regra, eu vou expedir um mandado, é o que a gente chama de mandado de citação. Mandado com D, tá? Não é mandato. Quem tem mandato, mandato eletivo, por exemplo, né, são os políticos. Eu vou expedir um mandado de citação. Esse mandado vai ser expedido e aí o oficial de justiça ele vai determinar o cumprimento, né? O juiz vai determinar o cumprimento e o oficial vai realizar. O oficial vai chegar na casa do acusado, chegar na casa do sujeito e proceder com essa citação. A grande questão é porque acontece muitas vezes do acusado estar em outra comarca, não está na mesma comarca de jurisdição do juízo. Acontece situações do acusado estar em outro país. Acontece N situações. E aí por isso, né, que a gente tem aqui N formas. A gente tem, inclusive, a carta de ordem. Essa carta de ordem, pouco trabalhada, né, por muitos, mas a carta de ordem é a comunicação que se dá entre tribunais. No que tange aqui a carta de ordem, é a comunicação que se dá entre um tribunal superior e um tribunal inferior. Um tribunal de hierarquia acima e um tribunal de hierarquia abaixo. Imagine, por exemplo, que eu estou diante de um sujeito, lembra das aulas de competência, que ele tem a prerrogativa perante o STJ, por exemplo. O sujeito tem prerrogativa perante o STJ, só que ele reside, imagina, em Pernambuco. Em Pernambuco. Imagina, o STJ localizado, vamos aí, ó, observar, em Brasília. Eu não vou pedir para um oficial de justiça vir até Pernambuco. O STJ ele expede, né, uma carta de ordem, né, a gente chama de carta de ordem, para o TJPE, para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco realize e proceda então com essa citação. É a ideia aí da carta de ordem, tá? A comunicação que se dá entre tribunais, mas não entre tribunais de mesma hierarquia, porque senão aí seria, né, a carta precatória, um tribunal superior e um tribunal inferior. Tudo bem? Mas vamos então, né, trabalhar com a primeira regra. Claro, e tem peculiaridades que a gente vai observar, né, em relação à comunicação do preso, do militar, do funcionário público. Mas aí vamos para a regra citação por mandado. Citação pessoal realizada por mandado é a principal forma de citação. É a principal forma de citação em que um oficial de justiça, munido de um mandado judicial de citação, comparece à presença do acusado para citá-lo pessoalmente. De novo, para citá-lo pessoalmente. Ela ocorrerá, tá? Nos casos em que o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a ordenou. Essa é a regra, pessoal. Essa é a regra. Se eu sou juiz, imagina, e estou numa determinada comarca A, e o acusado reside e se encontra na comarca A, eu vou determinar a citação dele por mandado. É possível que o acusado, o processo ocorra aqui na comarca A, porém o acusado se encontre e resida na comarca B, em uma outra comarca. Isso é possível de acontecer. E se isso acontecer, vamos expedir uma carta precatória. A gente vai chegar lá. Mas nesse momento, quando a gente está diante da informação de que o acusado está no território sujeito à jurisdição do juiz, é na mesma comarca do juiz que ordenou. O processo ocorre na comarca A e o acusado, né, reside na comarca A, na mesma comarca ali, no mesmo território sujeito à jurisdição daquele magistrado, daquele juiz. A citação inicial, ela far-se-á por mandado. Vamos conhecer, né, sempre que possível e relevante, os dispositivos do Código de Processo Penal. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Tudo bem, então? Eu tenho lá, então, né, o mandado de citação, trazendo lá as respectivas informações. E aí, claro, você poderia dizer assim, Júlio, eu particularmente nunca vi um mandado, Júlio. Eu não faço ideia do que vem no mandado. Então, é por isso que é importante a gente mencionar aqui
os requisitos do mandado. Você chega na prova, e isso é cobrado no teu concurso, tá? A prova ela chega para o candidato e diz assim: dentre as alternativas abaixo, qual delas vai trazer os requisitos intrínsecos do mandado? Requisitos intrínsecos, aquilo que está dentro, aquilo que está lá no mandado. E ainda a prova pode perguntar sobre os requisitos extrínsecos, aquilo que está fora, aquilo que eu vou fazer. Essa expressão, requisito intrínseco, requisito extrínseco, ela não está dentro do código. É uma expressão criada, né, pela doutrina, uma expressão doutrinária, mas na tua prova ela sempre aparece. Vamos lá. Os requisitos intrínsecos, eles estão catalogados no artigo 352. É o que consta no mandado. Eu vou fazer um mandado, ele vai ter o quê? O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do juiz, o nome do querelante. Aí aqui um detalhe, tá, nesse inciso 2, porque aqui é no caso de ação promovida por queixa. Ó. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Ações iniciadas por queixa, eu vou ter nos casos de ação penal, de iniciativa privada. Ou propriamente, né, ação privada, né, como muitos gostam de chamar, ação privada. Na ação privada eu vou ter a figura aí do querelante. Aí realmente, né, a gente vem e traz aí o nome dele. O nome do réu, Júlio, eu não sei o nome do réu. O cara me assaltou, levou minha carteira, meu celular e eu esqueci de perguntar o nome dele. Não importa. Ou se for desconhecido, os seus sinais característicos. A residência do réu, se for conhecido, claro. O fim para que é feita a citação. E aí um detalhe nesse inciso 5º, tá? Que aí observa só. Quando a gente vem aqui para o inciso 5º, que ele diz o fim para que é feita a citação, você já sabe, você já compreendeu. Qual a finalidade hoje da citação? Informar para o acusado que foi recebida uma denúncia ou queixa em face da sua pessoa e, ao mesmo tempo, informá-lo que ele tem um prazo para se defender. De novo, informar para o acusado sobre o recebimento de uma denúncia ou queixa em face da sua pessoa e, ao mesmo tempo, informá-lo que ele tem um prazo para se defender. Tudo bem, então? Esse é o ponto, esse é o detalhe que você vai observar aqui. Informar para o acusado que foi recebida uma denúncia ou queixa em face da sua pessoa e, ao mesmo tempo, informá-lo que ele tem um prazo para se defender. E por que isso é tão importante? Porque o inciso 6º, ele hoje, né, não tem aplicação. Você diz, Júlio, por quê? Porque o 6º, ele diz assim, ó, que no mandado deveria haver o juízo e o lugar, o dia e a hora que o réu deverá comparecer. Isso aqui é antigamente, antes da reforma de 2008, que o acusado ele era citado para ser interrogado, então ele já trazia lá, né, dia e hora em que o réu deveria comparecer. E o inciso 7º, né, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Beleza? Aqui, né, a gente vai nomear, né, o que a gente chama de requisitos intrínsecos. Requisitos intrínsecos. Isso cai em prova? Sim. E ele vai trazer, né, exatamente dessa forma, exatamente dessa maneira, essa expressão requisitos intrínsecos. Mas eu lembro que eu disse a vocês, vocês lembram, que eu mencionei também requisitos extrínsecos. É aquilo que está fora, é aquilo que eu vou fazer. O artigo 357, ele vai trazer para a gente aí o que seria os requisitos extrínsecos. E ele diz aqui, ó, são requisitos da citação por mandado. Observa que ele usa a expressão só requisitos, mas a doutrina vem, né, e chama de requisitos extrínsecos. Inciso 1, leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé. Júlio, que danado é contrafé? Contrafé é a cópia. Contrafé é a cópia. Júlio, por que ele não botou cópia? Porque o código é assim. O legislador, ele gosta, né, de trazer algumas expressões assim para tentar muitas vezes dificultar, né? Parece, né? Veja, ele diz, ó, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Dia e hora da citação. Declaração do oficial, na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Ainda que o sujeito se recuse, eu vou mencionar lá, mas ele foi dado como citado. Quem faz a citação é o oficial de justiça, ele é um funcionário público, a palavra dele ali tem fé de ofício. Tem fé de ofício. Olha só que eu faço a leitura, muita gente vai dizer assim, Júlio, se eu já entrego a cópia, se eu já entrego a contrafé, para que fazer a leitura? Para que eu possa cientificar que o sujeito, de fato, ele foi comunicado. Imagina que o sujeito ele é analfabeto.
Imagina que ele não sabe ler. Então eu tenho que, de fato, né, realizar a comunicação de forma efetiva para que eu possa ali consignar. Imagina, e aí no processo penal, imagina que eu tenho aqui o mandado de citação, eu vou pegar aqui, né, vou dobrar a folha e no verso eu vou colocar aqui, ó, certifico e dou fé que citei fulano de tal, no dia tal, na hora tal, assim, 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 assim. Quando ele diz aqui, ó, mencionarão dia e hora da citação, é justamente essas informações que eu vou colocar aqui, né, no verso do meu mandado. Se você tiver acesso, né, à consulta aí de um processo criminal, né, de forma física, você vai lá, né, passa ali as páginas, dá uma olhadinha, né, nas informações atrás do mandado, e isso ajuda a tirar uma dúvida que possivelmente você pode ter. Quando a gente tratou da súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, que disse que no processo penal os prazos são contados da efetiva comunicação e não da juntada, muitos poderiam pensar assim: e como é que eu vou saber a data em que efetivamente o sujeito foi comunicado? Porque a data da juntada eu sei, mas a data em que ele foi comunicado? Veja, basta pegar o mandado, basta analisar, já que o oficial colocou lá, o oficial mencionou lá dia e hora na qual ocorreu a citação. Tranquilo então? Então fica atento, tá, aos requisitos intrínsecos e extrínsecos do mandado. Tudo bem? Vamos fechar mais esse bloco por aqui. E no próximo bloco, então, a gente dá sequência aqui ao estudo das espécies de citação. Te vejo no próximo bloco. Vamos lá, então, pessoal, retomando, né? Estamos de volta. Vamos, então, né, dar sequência aqui ao nosso estudo. Vimos aí, né, no bloco anterior a questão dos requisitos intrínsecos e extrínsecos. E vamos aqui trazer um detalhe. Existe alguma restrição à citação? Detalhe importante, restrição à citação aqui, claro, no processo penal. E por que eu trago essa informação, pessoal? Porque isso é um ponto, né, que é muito batido, né, muito trabalhado lá no processo civil. E eu quero, né, que, claro, você fique atento aqui a essa questão. Olha só, processo civil versus o processo penal. Cuidado, tá? Cuidado aqui com esse ponto. Lá no processo civil, aqui, né, o novo CPC já trazia essa regra, né? Hoje está no novo artigo, no artigo 244. Ele diz pra gente: não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito de quem estiver participando de ato de culto religioso, né? É uma situação aqui do processo civil, é como muita gente diz, né? O respeito aí, né, que se dá. Inciso 2, de cônjuge, companheiro, né, ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral. Aí lembra desse detalhe, tá até o 2º grau. Eu digo isso porque muita coisa, né, processualmente falando, vai até o 3º grau, mas aqui ele bota colateral até o 2º grau. No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, um respeito aí, né, ao luto, né, que vivencia ali aquela família. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, né? A ideia aí daquele período comemorativo, né? A lua de mel. Ele diz ainda, de doente, enquanto grave o seu estado. A grande questão e a verdade é que este dispositivo, ele é lá do Código de Processo Civil. E aí você poderia ser questionado, essas restrições, elas se aplicam ao processo penal? Esse é o ponto. E aí a doutrina defende que não. O entendimento que você vai levar para a prova é que não. Restrições no processo penal, eu não aplico isso aqui. Eu não aplico isso aqui. Esse dispositivo no artigo 244, ele não se aplica no processo penal. Mas vamos fazer aqui uma observação, tá? Para você dizer assim, então quer dizer que não tem restrição de nada no processo penal, vale tudo. O que a gente vai anotar aqui é o seguinte, ó, restrição no processo penal. Restrição no processo penal. Qual seria aqui, Júlio? A questão da inviolabilidade. Inviolabilidade domiciliar. Então a gente traz aí o respeito, tá, à inviolabilidade domiciliar, seguindo aí, né, o artigo 5º, inciso 11, né, da Constituição Federal da CF. Tá bom? Então, para a gente não dizer assim, tá? O Código de Processo Penal, ele é isento de qualquer restrição.
No processo penal a gente tem a restrição aí, né, o respeito à inviolabilidade domiciliar. Essas outras situações aí, tá, do artigo 244, ela não se aplica aqui ao processo penal, lembrando que isso já foi cobrado, tá bom? Já foi cobrado. A gente vai deixar, né, para devido, né, a extensão desse conteúdo e muita coisa uma depende da outra, a gente não vai conseguir assim dividir, né, por etapas, porque até as questões elas misturam muita informação. A gente vai deixar uma aula específica para trabalhar com as questões desse tema, tá bom? E aí lá a gente vai, né, demonstrar para vocês, e vocês vão lembrar desse momento da aula, que isso já foi cobrado em prova e o artigo 244 é o posicionamento adotado inclusive pelas bancas, que ele não se aplica ao processo penal. Tudo bem então? Então vamos seguir. Seguindo, a gente vai aqui, né, imaginar uma outra situação. Já entendi que a situação pessoal, que a regra geral é quando o acusado, né, é citado lá por mandado, ele está na mesma comarca, né, de jurisdição do juízo processante, mas é possível o acusado estar em outra comarca, numa comarca diversa, numa comarca diferente. O processo ocorre numa comarca A e o acusado está na comarca B. Como é que eu faço a citação? A citação ela será feita também de forma pessoal. É pessoalmente essa citação. Mas eu, juiz da comarca A, eu vou expedir o que a gente vai chamar aqui, ou que a gente vai designar de carta precatória. O juiz da comarca A, ele vai designar, ele vai desenvolver ali, ele vai projetar uma carta precatória, vai expedir a carta precatória e encaminhar para o juízo B, ou para o juízo C, ou para o J, aonde o acusado estiver. Aonde o acusado estiver. Tudo bem, então? Eu saio da comarca A e vou para a comarca B. O juiz que manda a carta, o juiz do processo, é o juiz deprecante. E ele manda a carta para o juiz, né, da comarca em que o acusado está, que é o juízo deprecado. Tá bom? O artigo 353 ele vai trabalhar então com a ideia da precatória. Tá aqui, ó, o processo corre na comarca A e a gente vai expedir uma precatória para a comarca B, onde o acusado se encontra. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Vamos então encaminhar uma precatória para a comarca onde o acusado se encontra. Aqui, né, a gente vai ter o entendimento da citação por precatória. A precatória ela também possui alguns requisitos, tá bom? E aí, se isso for desenvolvido numa prova, você vai ficar já ciente. O artigo 354 ele diz que a precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, tá? Então lá na precatória já vai vir o juiz deprecante, é aquele que envia, o juiz deprecado, onde o acusado, né, se encontra, é para quem eu vou mandar essa carta, a sede de jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação, de novo, o fim para que é feita a citação com todas as suas especificações, o juiz do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Então, pelo mesmo motivo lá que a gente já viu, esse inciso 4º ele hoje também não teria aplicação, já que o acusado não é citado para o interrogatório. Tá bom, então? Então, veja que aqui a gente tem os requisitos. Vê só um detalhe, pessoal. Aqui está o juiz deprecante. Juiz deprecante. O juiz deprecante é o juiz, lembra aí, é o juiz do processo. E aqui onde o acusado está é o juiz deprecado. Está aqui o juiz deprecado. Vamos imaginar que o juiz A, ele recebe a informação de que o acusado está na comarca B. Se o acusado está na comarca B, vamos então, né, encaminhar o que a gente chama aí, né, de carta precatória. Vou encaminhar a carta precatória para o juízo B. Chegando lá na comarca B, a informação é que aquele acusado não está lá. Aquele acusado não está lá. Entretanto, o juízo deprecado, que é o juízo B, ele sabe que o acusado ele se encontra aqui, na comarca C. Ele sabe que o acusado se encontra na comarca C. É aonde está o acusado. Então veja que, pelo menos em tese, o juízo A ele deveria ter encaminhado para C. Mas ele tinha informação de que o acusado estava na comarca B. Até porque, de fato, o acusado estava. Mas depois, né, ele saiu. Faz tempo, ele já se mudou e já está em outra comarca. A pergunta é, o juízo C, que é o que está com essa carta, ou melhor, o juízo B, que é o que está com essa carta, bota na tela. O juízo B, que é o juízo deprecado, ele já manda para C, já que o acusado está lá em C, ou ele devolve para A para que A mande para C? Essa é a pergunta. Qual é a situação que ocorre, pessoal? O juiz deprecado ele já manda para C,
ou ele devolve para A para que A mande para B? Vocês vão lembrar, o juízo deprecado, ele manda para C. Ele já encaminha, lembra aqui ó, a ideia da celeridade, ele já manda para C. Esse desenvolvimento que a gente está aqui diante, ó, o juiz A, juiz deprecante, mandou para a comarca B, que é onde a gente vai, né, chamar de juízo deprecado. E o juiz deprecado foi lá e mandou para C. O C virou agora o novo juiz deprecado. Quando efetivar essa citação, o C ele vai, claro, né, devolver direto para A. Não precisa mais passar por B, ele vai devolver direto para A. Essa ideia de passar de uma comarca para outra, a doutrina nomeou, chamou, batizou do que a gente chama, olha só, de carta precatória itinerante. Carta precatória não é não, tá? É itinerante. O parágrafo 1º do artigo 355, ele menciona que, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, olha só, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado. Quem é que vai remeter? O juiz deprecado. Então, no nosso exemplo, veja que lá no nosso exemplo, quem remete? O juiz deprecado. Ou seja, lá no nosso exemplo, o juiz B. O juiz B que é o juiz deprecado. Olha ele aqui, ó. A este, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este, que é a C, remeterá quem? O B, que é o juiz deprecado. Tranquilo, então? Então, veja que esse instituto, né, a doutrina traz, inclusive isso é trazido de forma expressa até no CPC, mas aqui a gente vai lembrar, né, que é carta precatória itinerante. Aí ele diz, né, os autos para efetivação da diligência desde que haja tempo para fazer. Então aqui, pessoal, a gente vai ter o que a gente chama de efeito itinerante da carta precatória. Olha só esse exemplo que é trazendo, né, a ideia que a gente trouxe. O juiz da comarca A, que é o juiz deprecante, ele precisa citar o acusado, que tem domicílio em uma comarca B, que é o juiz deprecado, para onde eu vou enviar. Expediciar, né, uma carta precatória solicitando aquele que a diligência seja feita por este. Então é aquela ideia, pessoal. Eu aqui da comarca A mando uma precatória para a comarca B, contendo lá o mandado para que ele seja cumprido lá na comarca B. Então eu encaminhei para que este, né, realizasse então o cumprimento. Recebendo a carta, o juiz da comarca B expedirá um mandado judicial de citação. Aí vai ter lá, né, o cumpra-se. Pode ocorrer, todavia, que o oficial de justiça, ao se dirigir para o local da citação, verifique que o acusado se mudou. Agora para uma comarca C, ele está em outra comarca. Hipótese em que não precisará devolver a carta precatória para o juízo da comarca A, para então este encaminhá-la para a comarca B. Será possível que o próprio juízo da comarca A envie diretamente para a comarca C, para que esta carta precatória ela seja cumprida. Então, deixa aí consignado, é o que se chama de caráter itinerante da precatória. Itinerante da precatória. Vamos aí, né, fundamentar, inclusive na própria celeridade, né, economia processual. Vamos dar sequência, seguimento aí a essa carta, né, para que ela chegue lá no acusado, onde o acusado se encontra. Tudo bem, então? Uma informação ainda, né, quanto a essa questão da urgência, né, quanto a essa questão da celeridade, é importante destacar, né, o que ensina o nosso artigo 356. O artigo 356, ele trata aí, né, da questão da urgência. Ele diz, ó, a carta precatória, que conterá, em resumo, os seus requisitos, poderá ser expedida por via telégrafa, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação na expedidora mencionará. Atualmente, né, diante do processo eletrônico, permite-se que o juiz solicite o cumprimento de carta precatória por qualquer meio eletrônico, tá bom? Como fax, né, ou e-mail, o que é bastante comum na comunicação entre as varas judiciais. Algo, inclusive, né, que devido, né, à situação atual, né, uma situação pandêmica aí que não só o Brasil, mas o mundo vive, veja que é utilizado e muito, né, essa comunicação eletrônica aí entre as varas, né, entre as comarcas, entre os tribunais. Não é que a citação vai ser feita de forma eletrônica para o acusado, mas aí durante essa pandemia, né, a gente tem algumas medidas excepcionais
que não estão no Código de Processo Penal, claro, tá bom? Algumas situações excepcionais aí que se admitem a utilização de meios eletrônicos, até, né, pela questão do distanciamento, a questão aí de evitar o contato, tá bom então? Mas olha só o que diz o artigo, né, 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá o resumo, em resumo, os requisitos enumerados no artigo 354, o artigo 354 é aquele dispositivo que traz os requisitos da precatória, que a gente já analisou, né, que a gente mencionou, poderá ser expedida por via telégrafa, e claro, né, a gente fez a atualização aí, né, dessa questão telégrafa, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Então lembra desse ponto, tá bom? Nesse caso aqui, né, o que é que a gente mencionou então? A gente viu, né, a regra citação por mandado, citação pessoal, mas é possível que o acusado esteja em outra comarca. Eu não vou fazer um oficial sair de uma comarca para outra. E nesse caso, a gente vai expedir o que a gente chama então de carta precatória. Tá bom então? Precatória, o acusado está em outra comarca. Eu queria chamar a tua atenção de um detalhe, que é o que a gente já vai começar a tratar, né, no nosso próximo bloco. Vejam só. Acabem com aquela ideia de pensar assim: ah, se o acusado está em outra comarca, é precatória. Se está em outro país, é rogatória. Cuidado com isso. Primeiro, existe possibilidade de rogatória dentro do território nacional. Então, se você não sabia, você não pode deixar de clicar no próximo bloco. E o detalhe é, não basta o acusado estar no estrangeiro para ser rogatória. Eu tenho que saber onde ele está. Então, ele tem que estar no lugar, né, certo, no lugar sabido, né, como diz a lei, né, no lugar sabido. E o Júlio, o que é lugar sabido? Lugar sabido é um local certo e determinado, porque eu tenho que saber para onde eu vou mandar a rogatória. Ah, tá no estrangeiro, certo, mas eu mando para onde? Eu tenho que saber efetivamente aonde ele está. Tranquilo? Mas aí a gente fecha por aqui, no próximo a gente já traz a resposta para tuas dúvidas. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, nós estamos de volta. Vamos dar sequência então no nosso estudo das citações e intimações. E neste momento então vamos trabalhar com a ideia aí da carta rogatória, né? Algo que no bloco anterior aí, né, na aula anterior você ficou aí, né, apreensivo. E aí é verdade, pessoal. Existe possibilidade de rogatória dentro aqui do nosso território nacional. Mas aí vamos ver como é isso neste exato momento. Primeiro detalhe, olha só. A gente aqui primeiro vai trabalhar com a citação do acusado, olha só, no estrangeiro. Citação do acusado no estrangeiro, o que é que eu preciso saber? Primeiro vamos ler o artigo 368, né, que ele diz assim, ó. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido. Estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, né, vamos trazer aqui, ó, quer dizer local certo e determinado. Muita gente, né, diz assim, um local certo e sabido. Não, pessoal. O artigo 368, ele fala em lugar sabido. Em lugar sabido. Por que eu digo isso? Porque eu já vi candidato errar a questão. Porque na hora de marcar lá nas alternativas, né, ficou procurando a expressão que dizia assim, local certo e sabido. Não. O código, ele fala, de acordo com o código, em lugar sabido. Lugar sabido a gente vai conceituar dessa forma. É um local certo e determinado. Eu sei onde o acusado está. Então, estando o acusado no estrangeiro, mas não basta estar no estrangeiro, ele tem que estar em lugar sabido. E lugar sabido, né, a gente já mencionou o que é. Ele será citado mediante carta rogatória. Até aqui você sabia. Aí eu tenho aqui um detalhe interessantíssimo, que isso aqui é uma novidade de 96, não é tão novidade assim, mas isso pega muito candidato na hora da prova. Olha só, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Lembra que eu disse a vocês que a citação no processo penal, ela pode até suspender o curso do prazo da prescrição. Ela não vai interromper, como a gente já tinha mencionado, ela não vai interromper. O que interrompe é o recebimento da peça acusatória. Mas é possível a suspensão. Para a gente poder realizar uma rogatória quando vai para o estrangeiro, né, existe todo um protocolo. Então, assim, demora muito, tá bom? A depender do país, né, que eu vou mandar essa rogatória, existem, né, certos meios para se seguir, né, autorização, né, aceitação. Depois, quando chega lá no respectivo país, vai se determinar ali o cumprimento daquela citação. Lembrando
que a citação é um meio processual. E as regras de aplicação da lei processual, a gente adota ali, né, o critério da soberania, né, entre os países, né, a soberania nacional. Então, cada país tem a sua forma procedimental de realizar os atos processuais. Quando vocês estudaram as aulas de aplicação da lei processual penal, no tempo, no espaço, né, lembra que a lei processual é aplicada no Brasil. Nos Estados Unidos ele vai ter a forma deles, na Índia a forma deles, né? Na Alemanha cada um tem sua forma. Então a forma que essa carta vai ser cumprida lá, a forma que o mandado é cumprido lá, aí realmente, né, vai respeitar a regra processual deles. A regra processual norte-americana, né? A regra processual do Canadá, a regra processual do Japão, da China e por aí vai. Qual é o grande detalhe? É que enquanto essa carta, essa comunicação não chegar até o acusado, a prescrição ela não está contando. Ela não está contando. Vamos imaginar de novo um crime de furto que se prescreve, né, em 8 anos. O crime de furto ali prescreve em 8 anos, vamos imaginar. E aí o grande detalhe é que, passado ali 2 anos, depois, né, que se procedeu ali, imagina, recebeu o processo. E aí, né, o tempo está passando, é possível ali passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano. E aí o grande detalhe é, a partir do momento que eu recebi, zerou, mas a prescrição está contando. Determinei a citação por rogatória, que depois de muita, né, de muita tentativa aí, né, a gente descobre que o sujeito está na Alemanha, por exemplo. A gente determina a citação por rogatória e suspende ali a prescrição até o efetivo cumprimento. Lembra, eu vou suspender o curso do prazo da prescrição até o seu cumprimento. Não é até a juntada, não é até a devolução, é até o seu efetivo cumprimento. Até o cumprimento ali da citação, tudo bem? Então, até o momento, né, que chegue lá, para realmente, né, o acusado ter ciência, aí a partir de agora volta a correr a citação. Não precisa deixar a carta rogatória voltar para o Brasil para retomar. Isso foi uma novidade, né, trazida em 1996. Só que o grande detalhe, pessoal, é que em 96 a gente também teve ali o nosso artigo 369, que vai trazer uma outra situação. E essa eu acredito que vai ser novidade para vocês. Mas eu trouxe aqui um exemplo, olha só. O acusado que se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, em razão de compromisso de trabalho, tendo domicílio nesta cidade, a citação será feita por meio, então, de carta rogatória. O acusado ele tem domicílio lá, pessoal, em Nova York. Eu sei onde encontrá-lo, eu sei para onde mandar essa carta. A gente vai, né, fazer a citação lá mediante carta rogatória, sem problema nenhum. Isso é muito comum, né? Isso é perfeitamente possível ali de acontecer. Tudo bem, então? Mas aí, né, vem aquele dilema. Júlio, e que outra ideia, que outra espécie de citação por rogatória é essa? Vamos agora trabalhar com a citação em legações estrangeiras. Trabalhamos com a citação no estrangeiro e agora vamos trabalhar com a citação em legações estrangeiras. A primeira pergunta é, o que danado é uma legação estrangeira? Aqui eu vou ter, né, os consulados e embaixadas. Consulados e embaixadas que a gente tem aqui em nosso território nacional. Consulados e embaixadas que a gente tem aqui em nosso território nacional. Então, isso quer trazer para a gente o quê? Isso quer dizer o quê, Júlio? Que se eu estiver diante de uma situação, imagine que você vai tirar ali, né, um passaporte, né, um registro, coisa do tipo, e aí a gente vai lá num determinado, né, num consulado. A gente vai num consulado. E aí, chegando lá, o sujeito que reside no consulado, ou na embaixada, ele comete um crime contra você. Só que ele reside lá, pessoal. Lembra, o consulado que está aqui dentro do Brasil é território brasileiro, mas a gente tem ali, né, o respeito, tudo. Só que aí a grande questão aqui é o seguinte, se eu for proceder à citação de um sujeito que é membro ali daquela embaixada, daquele consulado, o grande detalhe aqui que você vai perceber, que você vai observar, é que a citação lá será mediante carta rogatória. Vamos ler o dispositivo? As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras, olha só, as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Serão efetuadas mediante carta rogatória. Então, por que eu estou te trazendo esse artigo 396? Porque, em regra, a gente só conhece o 368. 398, né, melhor dizendo, ou melhor, 368, né? Só para mencionar aqui e conferir com vocês, 368, para não errar aí a numeração do artigo. A gente estuda esse 368
E aí é algo que me preocupa muito, né? Porque quando a gente tá lá, muitas vezes, né? Se você é da área jurídica, né? Você tá lá na graduação, normalmente, né? Tem pessoas que dizem assim, ou até em aulões de véspera, isso me incomoda, né? O sujeito chega e diz assim, pessoal, a prova é amanhã. Lembra, se o acusado estiver em outra comarca, a citação por, todo mundo grita, precatória. Se estiver em outro país, todo mundo grita, rogatória. Calma, não diz isso, porque ele não basta dizer que está em outro país. Eu tenho que saber onde ele está. Ele tem que estar em lugar sabido. Eu tenho que saber onde ele está. Porque você diz assim, ele está no estrangeiro. Sim, aonde? Júlio, está fora do Brasil. Sim, aonde? Porque eu vou mandar a rogatória para onde? Esse é o ponto. Esse é o detalhe. O outro ponto que você vai lembrar aqui é uma observação importante, é que neste caso, colocar assim, ó, nesta hipótese de rogatória, não suspende a prescrição. Não suspende a prescrição. Lembra, pessoal? Aqui não vai demorar, né? A alegação estrangeira, né, o consulado, né, a embaixada, se localiza aqui no Brasil. Então aí não vai demorar. Então, nesse caso, não suspende a prescrição. E por que eu estou te dizendo isso, pessoal? Porque vem para cá e preste atenção a um detalhe. É possível alguém te questionar, de acordo com o Código de Processo Penal, sempre que se for realizar uma citação por rogatória, vai suspender a prescrição. Errado. Sempre que for citar o acusado por rogatória, vai suspender a prescrição. Errado, pessoal. E errado por quê? Errado porque existem duas situações de rogatória. A rogatória, quando for para o estrangeiro, suspende a prescrição. A rogatória, quando for para uma alegação estrangeira, aí não suspende a prescrição. Tudo bem? Tranquilo aqui. Vamos agora tratar de algumas peculiaridades em relação à citação pessoal. Primeira peculiaridade está no militar. Lembrando, tá, pessoal, só um detalhe, aqui quando a gente fala do militar, é o militar praticando um crime comum, tá? Porque se o militar praticar um crime propriamente militar, aí a gente vai analisar as regras do Código de Processo Penal Militar. Aqui a gente está estudando, né? Você está estudando comigo o processo penal comum. Olha só o detalhe. O artigo 358, ele diz que a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. A citação do militar, ela continua sendo, né, pessoal. Só que o grande detalhe é que, devido aí, né, respeitos, né, de hierarquia, né, organizações nas instituições militares, claro, eu estou falando aqui do militar, né, da ativa, o militar que está ali, né, dentro do quartel. Eu não vou chegar no quartel, né, bater, passar ali, né, e chegar na frente de todo mundo, né, quem é fulano? Não é por aí, tá, pessoal? Eu vou ali, né, verificar. Aí, claro, né, você sabe ali, né, a patente daquele sujeito, imagine que ele é um soldado. Eu vou analisar naquele momento ali quem é o superior hierárquico a ele, né, quem é o chefe do respectivo serviço. Naquela situação ali, quem é o chefe do respectivo serviço. E por intermédio desse chefe do respectivo serviço, que seria ali, né, o seu superior hierárquico, a gente vai determinar a citação. Ele vai ser citado, então, por intermédio do chefe do respectivo serviço. Tudo bem, então? É a ideia aí, né? A peculiaridade que eu preciso lembrar do militar. Nesse ponto, pessoal, aqui, confesso a vocês que é literalidade para efeito de prova, tá bom? Ele vai copiar exatamente o que está no dispositivo e o que ele vai querer fazer é te confundir militar com funcionário público, né? Com a ideia ali do preso, ele vai querer te confundir nesse sentido. O funcionário público, ele tem uma peculiaridade. Tá aqui, ó. A ideia, então, né, do funcionário público. E aí vocês assim, Júlio, qual é a ideia do funcionário público? O que é que eu vou trazer aqui? Ele diz, ó, o dia designado para o funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Júlio, como assim? Vamos pensar aqui em você trabalhando aí num tribunal. Você está trabalhando no tribunal, então a verdade é que você vai comparecer em juízo, dependendo aí, né? Imagina que você trabalha numa comarca criminal. Você vai comparecer em juízo diariamente. Nos dias que você trabalha, você vai estar lá em juízo. Só que a nossa preocupação aqui é quando você vai comparecer como acusado. O código é claro, né? Quando diz aqui, ó, quando você for comparecer como acusado, tá bom? Aí ele diz, ó, será notificado assim a ele como ao chefe da sua repartição. O detalhe é que o funcionário público ele é citado pessoalmente,
como qualquer pessoa, na situação ali é o que a gente já observa, mas ele traz aqui a ideia da notificação. Uma notificação ali para ele, como também para o chefe da sua repartição, sobre o dia designado que ele vai ter que comparecer em juízo na qualidade de acusado. Na qualidade de acusado e não na qualidade de funcionário, porque como funcionário você está sempre. Júlio, por quê? Que dedo duro, que cabueta nessa lei? Por que tem que avisar o chefe, né, ao chefe de sua repartição? Aqui a gente compreende, né, diretamente e de forma técnica, quando a gente lembra das aulas de direito administrativo. Quando vocês estudam, por exemplo, né, o princípio ali, né, do serviço, da continuidade do serviço público, o princípio da continuidade do serviço público, que de forma bem básica vai trazer para a gente que a máquina pública não pode parar. Por que eu tenho que avisar, né, o chefe da tua repartição? Porque, observa só, a depender do teu cargo, a depender do setor que tu trabalha, veja que o chefe lá da tua repartição, ele tem que ser avisado previamente, porque a depender da situação, ele vai precisar, né, fazer uma realocação, pelo menos naquele dia que você vai se ausentar. Eu vou tirar, né, um funcionário de um outro setor e colocar ali naquela tua função, pelo menos naquele momento, naquele dia. Por quê? Porque aquele teu setor especificamente é algo que não pode parar de forma alguma. Então, nesse caso aí, nessa situação, né, a gente vai informar não só a você, mas também ali ao chefe da sua repartição. Tranquilo? Então fica atento aí a essa peculiaridade para o funcionário público. E aí a gente tem agora, fechando essas peculiaridades, a citação do preso. Citação do preso. Júlio, qual é a peculiaridade aí em relação ao preso? Primeiro detalhe, pessoal, é que houve uma mudança no Código de Processo Penal. Essa redação que eu vou te mostrar agora, e ela está já arriscada aí, né, no teu material, por quê? Porque isso foi revogado. Dizia que se o réu estiver preso, né, será requisitada a sua apresentação em juízo em dia e hora designado. Isso não existe mais. Vejam só, a gente tinha regras de que a citação do preso seria por intermédio do diretor do presídio. Você vai ver muitas questões tratando disso. Que a citação do preso, né, estará, né, confirmada quando eu confirmar ali, quando eu comunicar ao diretor do presídio. Não, pessoal. Lembra que direção de presídio é um cargo, né, basicamente político, né? Existe ali indicação. E aí muda, né? A gente muda. E aí era possível, né, que o atual diretor, ele não mais quisesse cumprir ali situações anteriores, né, da direção passada. E além de tudo, a gente tem que pensar no direito daquele sujeito, daquele acusado. E aí, o Código de Processo Penal, ele traz isso por algum motivo, né? O examinador adora no que tange ao preso. Se o réu estiver preso, pessoal, ele será citado pessoalmente. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Então, a citação do preso, ela é, então, pessoal. Ela é, então, pessoal. Tranquilo? Essas são peculiaridades, né, que a gente tem aí em relação a 3 sujeitos. Militar, funcionário público e o preso. Não confunde, né? Eles vão ficar... Já te adianto, né? Eles vão ficar brincando aí, né? Tentando confundir o caso do preso com o caso do funcionário público, né? Com o caso ali da citação do militar. Tranquilo então, pessoal? Como eu disse a vocês, né? A gente ia dividir esse nosso tema aqui em 2 momentos. A gente fecha por aqui. No próximo encontro, né? Na próxima aula, a gente já começa, né? Com a ideia ali, né? Da citação ficta, da citação presumida, né? Trabalhando ali com citação por edital, hora certa, intimação, peculiaridades, inclusive, né? Que a gente tem em relação a essas situações, para depois, claro, né, fazer aí o fechamento e resolver questões neste sentido com este tema, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos sempre e eu te vejo na próxima aula. Até lá!